primeira aula e a aula sobre interpretação textual, tá? Joey, por que que a gente deve estudar esse assunto? Primeiro porque todas as questões da prova de vocês, elas carecem de interpretação e de compreensão textual, tá? Hoje também a gente vai falar um pouco sobre compreensão textual, sendo que o foco é a interpretação. Mas todas as questões têm que ser compreendidas e interpretadas. Mais ainda, a prova da maioria de vocês terá redação, tá? Para vocês fazerem uma boa redação, não fugir do tema dessa redação e conseguirem desenvolver uma redação com coesão, com coerência e que tenha contexto, vocês precisam ser pessoas que interpretam bem, que têm bom vocabulário, que escrevem bem e que falam bem, tá? De antemão já fica a dica para que vocês exercitem essa interpretação, vocês desenvolvam um hábito de leitura, tá? Isso já foi dito no presencial, então quem aqui é do presencial vai lembrar dessa dica, mas quem é aluno novo já pega a dica agora. É importante que vocês tenham hábitos de leitura para que vocês melhorem a escrita, interpretem melhor, compreendam melhor, tá? Consigam escrever uma boa redação. Joe, eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo de ler um livro, o que é que eu faço? Gente, a dica tentem somatizar isso. Então, vai ver um filme, vai ver uma série, faz leitura, bota legenda no filme e na série, tá? Lê uma revista, lê um jornal. Quando tá lá no Instagram, segue página de notícia, lê as notícias inteiras, né? Não só o título. Porque aí vocês vão ouvir músicas com letras mais elaboradas, porque aí dessa maneira vocês vão estar trabalhando essa interpretação de vocês, tá? Eu sei que muitas pessoas não têm o hábito de leitura e aí acreditam, tá, erradamente, que para interpretar bem só as aulas vão funcionar, e aí eu já adianto a vocês que só as aulas não vão funcionar não, tá? Vocês precisam desenvolver esse hábito da leitura à parte das aulas, fora as aulas, para que vocês tenham uma profundidade no conhecimento de interpretação e compreensão textual, tá? Então já adianto que o nosso assunto de hoje, aparentemente, ele pode até parecer um assunto bobo, mas ele é um assunto imprescindível para que vocês entendam, inclusive, todos os outros assuntos de português, certo? Joey, qual vai ser o nosso roteiro de aula de hoje? Gente, nós vamos trabalhar conteúdo teórico de interpretação e compreensão. Depois vamos fazer questões, vamos trabalhar várias questões. As questões trabalhadas, uma boa parte delas é da banca da prova de vocês, tá? Da banca que irá realizar o concurso em Araripina. Outras questões não são da banca, mas são no mesmo formato que a banca cobra, tá? Então, hoje a gente vai fazer, além da contextualização e da explicação do conteúdo, vamos responder várias questões, tá? E vamos resolver essas questões, certo? Vamos corrigir, vamos resolver e corrigir também várias questões, tá? Vai ter um intervalozinho lá de 10 minutos, mas até lá a gente vai estar contextualizando o conteúdo. Caso, gente, o conteúdo seja, a gente consiga trabalhar ele na nossa aula inteira, certo? De hoje, nós vamos para um próximo assunto, que é tipo e gênero textual, que é um assunto que anda junto com o assunto de interpretação, tá? Então, a gente vai começar por interpretação e compreensão. Caso dê tempo, entramos em tipos e gêneros textuais, certo? Joey, se só der tempo, interpretação. Aí, no nosso próximo encontro, está marcado, se eu não me engano, para o dia 26. Aí, lá no dia 26, no nosso segundo encontro, nós trabalhamos tipos e gêneros textuais, tá? Gente, sobre eu não aparecer na tela, é para eu não aparecer mesmo, tá? É para vocês verem o slide. Aí me confirmem se o slide está aparecendo.
Em relação ao áudio, de fato, tem pessoas que estão com o áudio aberto. Então, o pessoal que está com o áudio aberto, fecha o áudio, gente, porque fica um barulho que vai atrapalhar a minha voz, vai atrapalhar os colegas. E vocês ainda ficam conversando. Aí fica aí a voz de vocês conversando em casa com as pessoas, tá? Aí fica vazando. Eu estou ouvindo e eu acredito que todo mundo está ouvindo também. Então, se possível, por favor, fechem o áudio do microfone, tá? Vamos lá, gente. Interpretação textual. Primeiro, vamos entender o sentido do que é interpretação textual. A interpretação é a ação de perceber o sentido de algo ou de atribuir um sentido a algo, tá? Então, já adianto para vocês que a interpretação ela é subjetiva. Joey, por que subjetiva? Porque a interpretação ela é de cada um, tá? Eu vou interpretar algo de um jeito, vocês vão interpretar de outro, individualmente falando. Isso acontece porque a visão de cada um é individual, a criação é individual, tá? Suas perspectivas de adulto, a sua cultura, o bairro onde você viveu, a religião que você pratica, tudo é individual. E também é individual o nível de vocabulário, tá? Então, a interpretação é o ato de perceber o sentido de algo ou de atribuir sentido a algo. Só que esse sentido dado vai ser relativo em relação a cada pessoa. Joyce, se a interpretação é relativa, como é que ela vai ser cobrada em concurso? Gente, acontece que quanto melhor for o seu vocabulário, quanto melhor for o seu nível de leitura, melhor será a sua interpretação. Então, maiores serão as chances de você chegar na resposta correta lá do concurso. É importante dizer a vocês que, como essa interpretação ela é subjetiva, ela é externa ao texto. Joey, o que quer dizer a informação ser externa ao texto? Quer dizer que você vai precisar usar os seus conhecimentos para chegar a uma resposta. E aí já vem uma charada da nossa aula de hoje. Gente, interpretação é diferente de compreensão textual, tá? Interpretação é subjetivo, é de cada um, é individual e depende de uma boa base de leitura. A compreensão, ela já é coletiva. Quando a questão do concurso for de compreensão textual, quer dizer que a resposta está no próprio texto, tá? Quando a pergunta for de interpretação textual, quer dizer que você vai precisar trabalhar mais a sua mente para chegar na resposta, porque não necessariamente essa resposta vai estar dada no texto. Jay, o que é que eu faço com essa informação? Vocês vão entender que quando vocês estiverem fazendo as provas de concurso, vocês vão sempre olhar o enunciado. Se o enunciado disser assim, compreende-se, tá? Se compreende, aí você entende o quê? Compreende-se, então a resposta está no texto ou no enunciado. Quando disser assim, interpreta, aí você entende o quê? A resposta está no texto enunciado, só que eu vou precisar trabalhar mais minha mente e trabalhar mais com informações extras, porque a questão é de interpretação e não de compreensão, tá? Então, interpretação tá, a resposta está fora do texto. Compreensão, a resposta está dentro do texto, tá? Até aqui tudo bem? Vão me dizendo aí no chat. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo entender a explicação? Só sinalizem no chat, sim, não, que a gente vai se orientando. Pronto. Ó, gente, vou passar o slide que tem o conceito de interpretação, conceito inicial, tá? Vai ter o conceito mais aprofundado. Texto, certo? E qual é o conceito de texto, Joey? O conceito de interpretação eu já entendi. Interpretação está fora do texto. Interpretação é subjetiva. Então, interpretação, cada um interpreta de um jeito. Ok, mas texto é o quê?
Gente, texto é uma produção verbal ou não verbal que se constitui com algum código no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço. Sua definição ampla se deve ao fato de também abranger diversos formatos. Gente, vamos lá desmistificar, vamos traduzir esse texto aqui. Primeiro, o texto não é só escrito, tá? Quando a gente fala, a gente está falando um texto. Não sei se vocês já tentaram observar por essa ótica, mas reflitam aí sobre. Às vezes, na escola ou no nosso subconsciente, a gente acredita que texto é só escrito. Texto não é só escrito, tá? O texto também pode ser falado, o texto também pode ser desenhado, tá? Porque quando a gente fala, o texto também pode ser gesticulado. Nosso rosto fala, né? Nosso corpo fala. Então, quando a gente fala sobre texto, ampliem essa visão, tá? O texto ele é muito mais do que escrita. Então, por isso que o texto pode ser verbal, mas ele também pode ser não verbal. Eu posso escrever, eu posso falar, eu posso desenhar o texto, eu posso gesticular, eu posso usar minhas mãos para falar, né? Aí entra, por exemplo, a língua brasileira de sinais. O jeito que eu me visto também é uma maneira é um texto, porque eu falo sobre mim quando eu me visto, né? Então, existem várias formas de texto. Por que eu estou dizendo isso? É importante dizer. Lá na prova de vocês, vai ter texto escrito, mas também pode ter tirinhas, que é um clássico aí dos concursos públicos, né? As tirinhas são um gênero textual, tá? Geralmente do tipo narrativo, e aí, já estou até aqui mesclando um pouquinho do assunto da nossa segunda aula. As tirinhas, elas são um gênero textual, né? Um clássico, é um gênero textual que não morreu ainda, porque os gêneros textuais, eles morrem o tempo todo, assim como nascem outros o tempo todo, mas a tirinha é um gênero textual que ainda não morreu. Geralmente, a tirinha, ela vem com um viés de humor, né? Ela vem com uma visão de sarcasmo, de deboche, de ironia, e as tirinhas, elas são do gênero do tipo narrativo. Então, às vezes, na sua prova, vai vir uma tirinha para você interpretar. E aí, além de você ter que ler o texto e entender o texto, você também precisa entender aquela tirinha, entender o contexto da tirinha. Quem aqui for concorrer para, sei lá, professor de geografia, você vai se deparar na prova com gráficos e você vai precisar ler esse gráfico, né? Você não vai ler só texto, você também vai ler gráfico. Então, entendam que texto não é só a escrita, o texto também vem no desenho, o texto também vem no gráfico, o texto também vem numa tabela lá na prova de informática, né, para quem focar em informática. O texto vem numa imagem para quem vai tentar lá algo que caia biologia. Então, vocês têm que estar atentos a todos esses tipos de interpretação, tá? Em diversos formatos. Dito isso, entendido o que é texto, a gente precisa entender, né? E aí eu vou reforçar aqui. Eu sei que tem gente que anota, deve estar olhando aí para a tela e está vendo que tem informação no slide. Esse slide é um slide aí para quem gosta de anotar, tá? É um slide onde eu detalho o que é a compreensão textual. Que, mais uma vez, vocês, né, já foi dito a vocês, a compreensão textual, ela é diferente da interpretação textual, tá? Mas como a gente já conversou um pouquinho, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Caso vocês tenham pergunta, me mandem aqui no chat, por favor. Digita a sua perguntinha e a gente vai conversando um pouquinho. Claro, vocês vão perguntar digitado, mas eu vou responder para todo mundo ouvir a pergunta, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, tá? Então, quem tiver uma perguntinha, pode mandar aqui já. Tem perguntas, gente? Então, vamos continuar, tá?
Ó, a compreensão textual, ela é a decodificação de uma mensagem. Joey, o que é decodificar uma mensagem? É interpretar, tá? É interpretar essa mensagem, só que baseado nas informações que estão nela, tá? Então, é uma decodificação interna. Inclusive, eu coloquei aqui no terceiro ponto, ó, interno e pragmático. Joey, o que é pragmático? Pragmático é uma coisa que é prática, que é objetiva, que é direta, tá? Então, quando a perguntinha do concurso ela for de compreensão textual, de cara, a gente já vai ter a resposta ali no próprio texto, sem precisar pensar muito. Lendo apenas o enunciado direitinho, a gente acha a resposta facilmente, tá? E aí a decodificação da mensagem é o entendimento do texto a partir do que está escrito, tá? É interno e é pragmático. Essas são aí as dicas principais sobre o que é compreensão textual. Já a interpretação, gente, para quem gosta de anotar, tá aí os três conceitos que definem a interpretação textual. A interpretação é a conclusão tirada pelo leitor, e aí é onde entram as cascas de banana, tá? Cada leitor vai ter sua maneira de interpretar uma questão, porque cada leitor vai ter vivências específicas. Mas, mais uma vez, quando esse leitor ele tem a prática da leitura, quando esse leitor estudou aquele conteúdo, quando esse leitor se apropriou do assunto e tem um bom vocabulário, as chances dele de interpretar bem, interpretar da maneira correta, serão bem maiores, tá? Então, a interpretação textual é a conclusão tirada pelo leitor, a interpretação textual é o entendimento além do texto, tá? E a interpretação, ela é externa e ela é subjetiva, tá? Se a gente pudesse traduzir isso, interpretação é para fora, compreensão é para dentro, tá? Então, para compreender o texto, eu me apego somente ao texto. Para interpretar o texto, muitas vezes eu vou ter que entender de contextos sociais, vários deles. Já já a gente vai exercitar isso e vocês vão ver como é uma dinâmica de entender contexto, tá? E aí, mais uma vez, vem a dica. Gente, leitura, tá? Lê, vai ver uma série na Netflix, vai ver um dorama, bota uma legenda, tá? Vai ver uma novela na Globoplay, bota uma legenda. Joy, eu não tenho tempo, não tenho paciência de ler um livro extenso de 300 páginas. Tudo certo, lê um livro lá de 80 páginas, de 50 páginas, compra uma revistinha na banca de jornal, lê uma revista curta. Vai, quando tiver no TikTok vendo vídeo, bota legenda nos vídeos. Quando tiver no Instagram, lê os textos das matérias, porque dessa maneira você vai estar exercendo essa leitura, sua capacidade interpretativa vai ser bem maior, as chances de você acertar mais questões na prova serão bem maior, tá, gente? E aí, gente, regra geral sobre concurso em relação ao número de questão que eu tenho que acertar. Joey, para eu entrar nesse concurso, eu tenho que acertar quanto? Gente, para se garantir dentro das vagas, vocês têm que acertar ali uma média de 70% da prova, tá? Então, quem fizer 70% da prova, pode ter certeza que praticamente você já está dentro, tá? Joy, teve muita concorrência no concurso. O concurso vai ter muito inscrito. Teve muito tempo que Araripina tem concurso, não tem concurso. E aí teve muito inscrito. Então a gente pode levar esses 70 lá para os 80, tá? Mas eu chuto, gente, que para você se garantir dentro das vagas, fez 70%, você já está com certeza ali nos primeiros lugares. Fez entre 50, né, acima de 50%, e até chegando nos 70, certeza que seu nome está lá na listinha do concurso também, tá? Talvez não seja nos primeiros lugares,
mas o seu nome vai estar lá com certeza. E aí lembrem, né, gente? Não precisa passar em primeiro, não. Precisa passar. Quem passar em primeiro e quem passar em décimo vão receber o mesmo salário e trabalhar no mesmo lugar, tá? Então, claro que é bom aí a gente ter uma aprovação numa nota alta, mas o importante é que se passe, tá? Vamos traduzir esses por cento aí. 10 questões, acertou 7, 70%. Então, vamos supor que a prova tem lá 50 questões, você vai ter que fazer umas 35 questões. Acertou 35 questões, você fez aí seus 70%, tá? Fez ali entre 28, né, 25 acima, fez aí mais de 50%. Então, quem fizer aí entre 25 e 35 questões do concurso, vai aí ter grandes chances de estar na lista. E aí, quanto melhor for sua leitura, maior as chances de você acertar esse número, porque a leitura vai ajudar não só nas questões de português, tá, gente? Mas vai ajudar lá nas questões de todos os cadernos. Caderno de informática, caderno de matemática, caderno de raciocínio lógico, tudo quanto for caderno vai precisar de uma boa interpretação textual, tá? Gente, algumas dicas para quando vocês estiverem lá na prova respondendo questões, tá? Joey, vai ser meu primeiro concurso, sou marinheiro de primeira viagem, nunca fiz concurso na minha vida, esse é o primeiro. Ou, Joey, faz muito tempo que eu fiz um concurso público, que eu fiz uma prova, eu esqueci como é, nunca mais eu tive acesso a uma prova de concurso. Então, vamos para umas dicas, gente. Isso é até importante porque é a nossa primeira aula. Eu sei que tem aluno aqui que já foi meu aluno no próprio curso da UERJ antes, né? Eu conheci algumas carinhas enquanto vocês estavam ligando a câmera, mas eu sei também que tem gente que chegou agora, tá? Então, quais são essas dicas, Joey, para eu fazer uma boa interpretação e uma boa compreensão? Primeiro, gente, leia o texto pausadamente e atentamente. Então, não dá para ansiedade aqui na leitura das questões. Às vezes você lê rápido e você perde uma questão porque você tinha um não ali no meio e você não viu que tinha um não e você achou que era um sim, ou então você achou que era uma afirmativa e na verdade era uma negativa. E aí eu vou dar até meu exemplo pessoal, tá? Eu fiz uma prova recentemente para mestrado e eu perdi uma questão assim. Li o texto rápido demais, a questão era uma negativa, ou seja, dizia que não era daquele jeito. Eu achei que era uma afirmativa, achei que estava dizendo que era, porque eu li rápido e não vi que tinha um não no meio da frase. E aí acabei perdendo uma questão, tá? Então essa dica aqui é para todo mundo, para a gente tentar minimizar esses erros. Leiam o texto, lá os textos que apareceram nas provas de vocês, leiam os textos atentamente. Não sei se já viram umas provas da banca, né? Do concurso de vocês, que é a IDIB, né? Mas eu já estou estudando algumas provas deles, inclusive para nossas aulas, examinando as provas deles. Gente, os textos são enormes, tá? Não sei se vocês repararam nisso. Quem já teve acesso às provas, quem já abriu as provas, os textos da IDIB são enormes, tá? Até achei que eles trabalhavam com textos menores. Inclusive, concurso para professor mesmo, vi aí de várias cidades, cidade da Paraíba, onde eles fizeram concurso, cidades do Ceará, e os textos, a grande maioria, textos bem grandes, né? Geralmente dois textos ali para ser trabalhado na prova, e sempre um texto bem grande, outro texto já vinha menor, que eu entendo que era para quebrar o ritmo do cansaço, mas sempre um texto muito grande para ser trabalhado lá. Então, leia um texto pausadamente e atentamente, releia sempre que achar necessário. Entendam, gente, que o caderno de prova, ele é seu, tá? Aquela prova que vocês recebem, vocês têm que se apropriar dela. Então, vocês podem rabiscar a prova, vocês podem riscar a prova, vocês podem fazer cálculo na prova, riscar palavras, dobrar a prova, tá? Ler, reler a prova.
Vocês só não podem fazer isso no gabarito, né? Então, o gabarito não. O gabarito é aquela folhinha extra que vem com as bolinhas que você vai colorir, tá? Inclusive, já olhem no edital lá a cor da caneta que vocês têm que levar para a prova, se é azul, se é preta. Joey, não pode ser qualquer caneta, não. Gente, não pode ser qualquer caneta, tá? Vamos supor que vocês levam lá uma caneta, tá dizendo no edital que a caneta é preta. Aí vocês levam a caneta azul. O leitor, o sensor infravermelho da prova, ele não vai conseguir ver que tu marcou. Então, se tu levar uma caneta azul para a prova, tu vai perder a prova todinha. Caso a caneta exigida seja preta. Então, vocês precisam olhar no edital, tá? A caneta vai ser preta ou azul? É outra dica aqui. Já nem está escrita aqui essa dica. Eu estou dando uma dica extra, certo? Mas se apropriem dessa prova. Só a folha de gabarito que vocês não podem manchar, não podem rasurar, porque o gabarito é só apenas para preencher aquelas bolinhas do gabarito, tá? Mas a prova em si, vocês têm que ter intimidade com ela. Inclusive, dependendo da hora que você sair lá do local, você vai levar a prova com você. Então, a prova, até para um melhor desempenho de vocês, é interessante que realmente vocês escrevam nela, risquem, tá? Então, a segunda dica é essa. Releia sempre que achar necessário, tá? Francisca colocou aqui, dica boa. Pois é, Francisca, não deixem de olhar lá qual é a cor da caneta. Não deixem e entendam que a prova é algo para vocês instrumentalizarem mesmo, tá? É para vocês usarem sempre. Gente, terceira dica. Circule todas as palavras e expressões que você não entender, tá? Essa dica aqui é uma dica, sobretudo, para vocês usarem enquanto estudam, tá? Eu não sei se vocês montaram aí um calendáriozinho de estudo para vocês. Quem não tiver um calendáriozinho de estudo, tenha, tá? Eu sei que aqui vocês têm os dias das aulas remotas, que são 2 vezes na semana, e o domingo. Então, aqueles outros dias que vocês não têm aula remota, tenham um agendamento. O dia que eu vou estudar português, o dia que eu vou estudar matemática, tá? O dia que eu vou responder só provas. Aí já vem outra dica. No dia que vocês estiverem mais cansados, sabe aquele dia que a gente trabalhou muito, está muito cansado, tá agoniado do juízo? Vocês optem por responder prova, tá? Porque responder a prova vai desgastar menos sua mente do que ter que decorar coisas. Naquele dia que a mente de vocês estiver boa, não se cansou tanto no trabalho, aí sim vocês estudam com mais afinco, tá, gente? Mas aí fica essa dicasinha também extra. No dia mais cansado de oito, só o pó da rabiola. O que é que eu faço? Deixo de estudar? Não, você estuda, mas você opta por responder simulados, tá? Joey, estou num dia bom, estou num dia tranquilo, o que é que eu faço? Pronto, aí você estuda normal a videoaula aqui da UERJ, que fica na plataforma, você vem assistir a aula direitinho, a aula online, tá? Mas peguem essa dica aí também. Aí, quando vocês estiverem estudando em casa os textos, sempre circulem aquelas palavras que vocês não conhecem. Por quê, Joey? Porque aí vocês vão lá no celular de vocês, abrem o Google, né? E vão pesquisar palavrinha, palavrinha, o que é aquilo ali, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma palavra mais estrambólica. Joey, eu estava estudando para o concurso em casa, peguei um texto lá da IDIB e tinha a palavra paulatinamente. Não sei o que quer dizer paulatinamente. Se alguém souber aí no chat o que é paulatinamente, manda aí para mim, por favor, para ver se alguém sabe o que essa palavra quer dizer. Aí, olha só, Joey, apareceu a palavra paulatinamente enquanto eu estava estudando. Isso atrapalhou muito minha compreensão e minha interpretação. O que é que eu faço? Você vai lá no Google, joga a palavrinha e aí você vai descobrir o que ela significa. A partir daquele momento, quando você encontrar essa palavra de novo,
tá? Você já vai entender o que ela quer dizer e vai ser mais fácil de você compreender, certo? Gente, olha só. Simone mandou aqui. A IDIB não deixa levar a prova. Gente, vejam no edital, tá? Tudo vai depender do edital. Confesso que eu nunca li essa parte dos editais da IDIB. Mas vejam lá, porque hoje em dia até as bancas mais, mais rígidas, como é o caso da Sesgran Rio, da Sebrasp, tá? Elas deixam você levar a prova sim, geralmente quando você sai na última hora ou na última meia hora, tá? Então, sobre sair, se deixa ou não sair com a prova, é bom a gente ver os editais mais recentes, eu posso até ver isso e dar um retorno a vocês na próxima aula, tá? A gente precisa ver os editais mais recentes da IDIB para ver se ela realmente não deixa sair com a prova, você pode pegar a prova lá no finalzinho. Mesmo que ela não deixe, gente, levar a prova, vocês ainda assim, durante a prova, podem manusear a prova, tá? Ter uma canetinha, rabiscar, circular, ler, reler, tá? E aí, vou até dar uns exemplos aqui para vocês. Às vezes a gente diz assim, ah, essa dica é besta, né? O professor está dizendo que eu tenho que ver a cor da caneta, e que eu tenho que eu posso ler e reler a prova. Gente, pior que não é. Já cheguei em prova de concurso onde a caneta era preta e tinha candidato com a caneta azul, tá? Vou até dar um exemplo meu mesmo. Eu fui fazer uma prova, eu levo muitas canetas, tá? Eu sou o louco das canetas. Então eu levo 5, 10 canetas. O que tiver de caneta daquela cor em casa eu levo. Eu acho que sem ansiedade. Cheguei na prova, eu levei 5 canetas pretas. Quando eu cheguei lá, tinha uma candidata sentada mesmo na primeira fileira e ela tinha 2 canetas, mas ambas eram azuis. E aí veio aquele impasse. Dou ou não uma caneta a essa mulher? Falei com o fiscal e expliquei, olha, a prova ainda não começou, não deu o horário ainda. Aquela candidata ali, ela tá com a caneta azul, você sabe que a caneta é preta, eu posso doar uma caneta a ela? E aí ele autorizou. Eu doei uma caneta das minhas a ela, tá? E ela conseguiu fazer a prova dela. Gente, não é sempre que vocês vão encontrar alguém assim, tá? Porque quando eu entreguei a caneta a ela, uma candidata virou e disse: Mas rapaz, já era uma candidata a menos. E você deu a caneta para ela responder, tá? Então, gente, todo mundo quer entrar no concurso, todo mundo quer a vaga. Então, se atenham ao edital, vejam o que é que o edital está dizendo, tá? Joey, não gosto de ler em telas, pois imprima o edital, certo? Leia no celular com mais calma, que seja. Mas a gente precisa se apropriar de tudo que tem lá, tá? Pronto. Fabiana falou aqui que está no edital que não deixa levar. Pronto. Então, realmente, façam uso apenas dentro da sala. Então, circulem todas as palavras quando estiverem estudando, ou expressões. Joey, qual a diferença aqui de palavra e expressão? Palavra é uma palavra só, tá, gente? Expressão é quando vem ali mais de uma palavra junto, duas palavras combinando, querendo dizer alguma coisa. Quando não entender essa palavra, essa expressão, circule e pesquise para você se apropriar. Gente, eu dei o exemplo de paulatinamente. Algo paulatino é algo que acontece às vezes, tá? Então, imagina lá, tu tá fazendo a prova e encontrou no texto, no meio do texto, paulatinamente. Aí você vai dizer, o que é isso? O que é que isso quer dizer? Se você está tendo a prática de estudar pesquisando pelas palavras, você vai entender que paulatinamente é às vezes, que provavelmente você já vai ter se deparado com a palavra, certo? Quarta dica desse slide. A ideia central do texto sempre está no título, tema ou na introdução. Joey, eu tenho um problema com leitura, ou o texto da banca foi um texto muito grande. Como é que eu vou saber qual é o tema principal do texto?
Gente, se atenha ao primeiro parágrafo, tá? Geralmente, no primeiro parágrafo, já fica claro ali qual é a ideia central, certo? Se não for nesse primeiro parágrafo, que provavelmente vai ser sim, mas o próprio título do texto de apoio, ou o título do texto que você está trabalhando lá nas questões, ele já deixa claro. Então, quando o assunto é meio ambiente, por exemplo, já vai vir a expressão o meio ambiente, ou vai vir algo relacionado ao meio ambiente, vai vir lá sustentabilidade, reciclagem, natureza, tá? Planeta Terra. Vão vir lá expressões ou palavras que deixam claro qual é o tema. E sempre já vai vir de cara, tá? Então vai estar no título. Joey não estava no título. Então está no tema. Joey não estava no tema. Então está na introdução, tá? Pode estar nesses três lugares de uma vez só, ou pode estar em um desses lugares. Então, quer saber qual é o tema principal, qual é a ideia principal? Se atenha aí ao título, ao tema e à introdução. Joey, por que é que eu tenho que saber o tema principal? Por que é que eu tenho que descobrir a ideia principal do texto, a ideia central? Porque descobrindo a ideia central, você não vai fugir do tema, tá? E você vai encontrar ali o caminho, né? Você vai encontrar o caminho das pedrinhas lá amarelas, das pedrinhas douradas, o caminho da felicidade. Porque você vai entender qual é a ideia central, você vai fazer um desenvolvimento, você vai fazer uma conclusão. Você vai entender o desenvolvimento e você vai entender a conclusão. Você entendeu do que é que o texto se trata, tá? E esse exemplo aqui, ele casa tanto para leitura como para confecção de redação. Vocês vão ter que fazer uma redação lá. E olha o que é que vem acontecendo aí em muitas provas. As pessoas estão tá agora na moda, né? Inclusive aqui em Araripina, se está se trabalhando muito isso, que é o modelo da redação, né? Para todo mundo aqui que vai fazer redação. Aí, beleza, o modelo da redação. Mas aí tu chega lá, tu tem os textos de apoio, tu não identifica a ideia central e tu foge do tema. Mesmo tu usando os modelos de apoio, mesmo usando os modelos padrões lá, quase com as frases prontas, se tu não souber a ideia central do que está sendo cobrado, ou do que o texto de apoio está dizendo, tu vai fugir do tema e tu zera a tua redação, tá? E vem acontecendo casos assim. Isso serve para o Enem, mas serve para o caso de vocês também, que é que vai ter redação, tá? Já casam daí o assunto de interpretação com redação. Vocês precisam descobrir as ideias centrais do texto, tanto para responder questões objetivas, ou seja, questões de múltipla escolha, porque eu preciso saber qual é o assunto principal, do que é que o texto se trata, qual é a cara do texto, né? O que é que ele defende, e eu também, para fazer uma boa redação dissertativa argumentativa, eu preciso entender quais os temas que estão sendo me dados. Então, tenho que reparar nessas palavrinhas-chave que vão estar lá no título, no tema ou na introdução, tá? Gente, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, mandem aí no chat. Gente, vamos lá. Não é que só tem redação dissertativa argumentativa, não, tá? O que acontece é que esse é o gênero cobrado nos concursos. Olha, geralmente não tem outra. Tem uma pessoa aqui que mandou tudo ótimo, excelente explicação, obrigado. Só não vou dizer o teu nome porque não está aparecendo um código, tá? Mas é o 821 800 95 139. Pronto, Valquíria. Obrigado, tá? Sobre a pergunta aqui de cima, vamos lá, para eu não perder a pergunta. Priscila Alves. Priscila perguntou assim: professor, só tem redação dissertativa argumentativa? Então, Priscila, não só existe redação dissertativa argumentativa, tá? Porque a redação em si, ela é um texto. Agora, assim,
A dissertativa argumentativa, que é o que é cobrado em concurso, ela trabalha com a visão de tese, tá? O que é que os concursos públicos entendem? Eu quero servidores que tenham capacidade lógica de raciocínio. Porque se você para pensar, por mais que concurso público seja difícil, ele nada mais é do que um decorar, né? Quando eu faço concurso público, não tem uma entrevista depois, como tem uma empresa privada. Na empresa privada, você vai ser você vai ser entrevistado, eu vou ver teu comportamento como é, eu vou ver como tu se veste. Na prova do concurso, não. Você pode fazer a prova do concurso do jeito que você quiser, e você passou na prova, você virou servidor, né? Em resumo, por mais que tenham exigências lá. Então, qual é o tipo de redação que vai ser cobrado, Joey? Vai ser a dissertativa argumentativa. Por quê? Porque quando eu disserto e argumento, eu defendo uma tese. Então, vamos supor que a prova de vocês lá, a redação, ela, inclusive, vai na uma aula aí, tá? Oportuna, aula de redação que a gente tem que ter, tá? Essa aula que é ainda de interpretação, tá, gente? Mas eu estou respondendo a pergunta de Priscila. É, a gente vai trabalhar temas de tendência, né? Então, por exemplo, a tendência hoje é falar de meio ambiente, né? Sempre foi, mas agora está mais forte ainda. É uma tendência falar sobre educação ativa, né? É uma tendência falar sobre diversidade nas escolas. É uma tendência falar sobre educação inclusiva. Então, quando você vai fazer a redação, você vai ter que defender uma ideia. E aí é nessa defesa de ideia que a banca entende o seu raciocínio enquanto profissional. E que postura profissional você vai ter. Pelo menos a ideia é essa, tá, Priscila? Então, assim, a redação dissertativa argumentativa, ela é o padrão de se cobrar, tá? Porque é através dela que se tem uma tese e a defesa de uma tese, certo? Pronto, pois vamos lá seguir. De nada, Pri. Vamos seguir, tá, gente? Ó, a última dica desse slide. Estudando em casa, faça um resumo para cada parágrafo. Essa é a dica de vocês aí para casa, para vocês melhorarem a interpretação de vocês textual, tá? Estão estudando em casa, no dia a dia, tá lendo os textos lá da IDIB, né? Já conseguiu baixar várias provas da IDIB na internet. Vocês vão sempre fazer resumo dos textos, porque isso ajuda muito a trabalhar a compreensão e interpretação, tá? Ajuda bastante. E aí são essas 5 dicas. Gente, como a nossa aula começou 7h15, eu libero vocês 8h15 para o intervalo de 10 minutos, tá? Até aqui espero que esteja tudo ok. Vou passar esse slide dessas dicas e vamos para o próximo. Pronto, gente. Eu trouxe aqui essa música. É até bom porque a gente trabalha a música antes do intervalo, tá? Ó, trouxe essa música, eu não vou ligar o som porque eu acho que pode causar aí interferência. Eu não vou colocar a música para vocês ouvirem, mas a gente vai ler a letra da música, tá? Gente, essa música é uma música de MPB, né? Música popular brasileira, do autor Chico Buarque, e a música é de 1971, tá? E aí, isso aqui já começa um pequeno exercício. Então, eu vou solicitar a vocês que leiam aí, tá? Eu vou dar aí para vocês em 5 minutinhos. Eu acho que vocês estão vendo a letra toda. O nome da música é Cotidiano. Então, que vocês leiam aí. Façam uma leitura rápida. Eu vou fazer uma leitura inicial, vocês acompanham minha leitura. E aí depois eu dou um tempinho para vocês fazerem a leitura de vocês, tá? O nome da música é Cotidiano. E aí nós vamos trabalhar, através dessa música, já algumas questões de interpretação e compreensão. E a música diz o seguinte, tá? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, tá? Me sorri um sorriso pontual. E aqui eu já vou dar até a vocês uma dica de crase. Quem já teve aula de crase comigo vai conseguir pegar essa dica, ó.
Quando ele diz aqui assim, me sacode às 6 horas da manhã. Joey, por que esse às 6 é craseado? Gente, esse às 6 é craseado porque nós estamos falando de horas exatas, tá? E ele está dizendo o seguinte, ó, ela sacode ele às 6 horas da manhã. Não é 6:01, não é 6:10, também não é por volta, tá? Das 6 horas. Porque se ele dissesse aqui, ela me sacode por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos às 6 horas da manhã, não tinha crase, tá? Como ele está dizendo aqui, que é exatamente às 6 horas, então esse as, ele craseia, tá? Aí olha só, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Gente, se aqui também, só para terminar esse raciocínio da crase, se aqui dissesse assim, ó, me sacode às 6:15 da manhã, também estava certo, tá? Porque, por mais que fosse 6:15, é uma hora exata. Agora, se ele dissesse assim, me sacode, às vezes, às 6 horas da manhã, já não craseava, porque ele estava trazendo uma ideia de imprecisão. Aqui está craseado porque a ideia que está passando é precisa, tá? Ele fincou que é às 6 horas. Vamos continuar aqui, ó. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E a música de Chico Buarque. Ok, a leitura da música. Precisam de mais um tempo para ler ou a minha leitura já foi suficiente? Respondam aí no chat. Pronto. Lida a música, vamos para as questõezinhas que vocês já vão ter que responder, tá? Ó, trouxe imagens. Lembram que eu disse a vocês que imagem também é texto, tá? Olha como uma banca pode cobrar essa música de várias formas. Ali eu coloquei para vocês a música inteira, tá? E aqui eu coloquei 2 folders da música, tá? Olha aqui, desse lado, ó, com relógio, né? Preto e branco. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. O reloginho, o às 6 craseado. Por que, Joy, esse às 6 está craseado? Porque uma das regras da crase diz que horas exatas se craseiam, tá? Ó, e do outro lado continua outro folder, já colorido, e me beija com a boca de hortelã. Isso quer dizer, gente, que pode ser cobrado dessa maneira para vocês no concurso, tá? E as provas da IDIB, eu já estava dando uma olhada, muitas delas vêm com figura, tá? Quem aí já procurou, já deu uma olhada nas provas da IDIB, tem texto e tem figura também. Então, eu coloquei aqui essas outras 2 formas para vocês verem como dava para se cobrar o mesmo texto de outras maneiras, certo? Vou passar aqui e aí vem a pergunta. E aí quem vai responder é vocês, tá? Na verdade, aqui tem 5 perguntinhas, mas é o que é que a gente vai fazer? Vou liberar vocês por um intervalo de 10 minutos. Vou deixar o slide aqui, tá? Quem já quiser vai beber sua água, relaxar um pouquinho. Quem não, já vai respondendo aí as perguntas, tá? E aí, na volta desses 10 minutinhos, a gente faz o gabarito aqui das 5 questões, né? Eu coloquei o gabarito no slide e a gente corrige as 5 questões. Combinado?
Simone falou aqui, não consegui ver nenhuma prova da IDIB. Simone, nós vamos trabalhar hoje várias questões da IDIB, tá? Várias questões de português, tanto para professor do próprio professor de português, como para professor de geografia, para professor de matemática, tá? Agora, ó, todo mundo aqui combinado, ok? Vou, né, deixar vocês aí no intervalozinho de vocês. Eita, olha eu adiantando as coisas, né? Vou deixar vocês no intervalo de vocês, tá? E volto em 10 minutos. Até já.
Pessoal, voltamos. Vamos lá. Olha só. A primeira pergunta foi: qual o significado da palavra cotidiano? Alguém respondeu aqui, né? Alguém colocou a resposta jornada no meu material. Mas eu quero ouvir vocês no chat. Pessoal do chat, vocês acham que aí no texto, na música de Chico Buarque, a palavra cotidiano, ela fala de jornada, ela fala de esquema ou ela fala de rotina? Márcia Leão fala que é rotina, Leidiara, rotina, Francimara, rotina, Maria, rotina, Fabiana, rotina. Pronto. Vão marcando aí, tá? A letra fala do dia a dia de homem ou de mulher. Como você identificou essa resposta? Quero ouvir vocês também, tá? Tatiane falou que fala da rotina dos dois, né? Mas alguém concorda com Tatiane? Acha que fala da rotina dos dois mesmo? Parecida pediu para colocar o texto novamente. Vou voltar lá, tá? Ó, gente, o texto aí mais uma vez, ó. Ana Clécia fala que é da mulher, Priscila diz que é da rotina repetitiva dela. Ok. Primeiro momento, estou só ouvindo vocês, tá? Terceira pergunta. Qual é a expressão que mais se repete no texto? E qual a relação dessa palavra com o tema da música? Qual é a expressão, gente, que mais se repete? Priscila diz que é todo dia, Maria diz que é todo dia, Francisco já disse que é a palavra boca, Jade disse que é todo dia. E aí, Francisco, eu já te adianto aqui um negocinho, tá? Sempre que tiver, gente, expressão, expressão são geralmente duas palavras reunidas. Então, a gente vai confirmar no gabarito, mas provavelmente quem colocou todo dia acertou, tá? Porque todo dia é uma expressão formada por duas palavras. A quarta pergunta é o seguinte: quais palavras indicam a progressão temática e textual da letra da música? Essa, para mim, é a pergunta mais difícil, tá? Ele disse que tem palavrinhas no texto que indicam uma progressão temática. Joey, o que é progressão temática? É uma evolução do assunto, tá? É uma evolução no contar o assunto. Vocês acham que quais são essas palavras aí que trazem progressão temática? Bom, Tatiane disse que acha que é feijão, hortelã, me beija. Já Jade disse que essa não sabe. Lady Ara deu uma risada. Vamos lá, tá? Já já a gente olha o gabarito. Pergunta 5.
Pergunta 5. Nos versos, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã, qual foi a intenção do uso do pleonasmo? Né? Qual foi a intenção do autor aí de dizer que o sorriso era pontual, de dizer que o beijo era um beijo de hortelã? Alguém quer arriscar? Professor, eu coloquei assim: a intenção foi repetir a palavra de forma diferente. Pronto, gente. Olha só. O pleonasmo geralmente é uma repetição, né? Para dar ênfase. Então, quando ele fala assim, me sorri, um sorriso pontual, vocês veem aí que tem uma repetição, sorri, sorriso. Ele quer dar o quê? Ele quer dar uma ênfase ao que ela faz. Ela quer dar uma ênfase, ele quer dar uma ênfase ao sorriso dela. Quando ele diz assim, e me beija com a boca de hortelã, porque a gente só pode beijar só com a boca, né? Mas aí ele comete um pleonasmo, porque ele pega e fala, me beija com a boca. Então ele está querendo dar uma ênfase ao beijo, né? Então o uso é esse. Mas agora a gente vai para o gabarito, tá? Vamos ver as respostinhas no gabarito, que é o próximo slide. E aí vocês vão contando quantas acertaram ou não, tá? Ó, qual é o significado da palavra cotidiano? Gente, para mim essa era a mais fácil, tá? O sentido da palavra cotidiana aí é o sentido de rotina, tá? Esquema não, a gente já sabe que não, porque quando eu falo de esquema, eu estou falando de uma relação sem sentimento, né? Esquema eu estou falando de uma relação vazia, e não era o caso. Ali eles moravam na mesma casa, e olha onde entra a nossa interpretação. Uma pessoa que mora na mesma casa que a outra, uma pessoa que vai trabalhar todo dia, quando chega em casa,